Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Expo Supermercados, agora com o nosso painel. Antes de iniciar, gostaria que você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E você quer receber os vídeos quando a gente publica, acione o sininho. E se gostar dos nossos vídeos, por favor, dê um like. Eu gosto de iniciar assim, aprendi com meu filho, que a questão, né, a gente até brinca que somos pais, que a gente aprende tanto com os nossos filhos. E aqui no nossa Expo Supermercado a gente está aprendendo com vocês, supermercadistas, especialistas, que trabalham como você, do outro lado, trabalha todo dia, sábado, domingo, feriado, tem os desafios. E um dos desafios, o que a nossa proposta do nosso painel é reter talentos. O tema do painel de hoje é como reter bons funcionários em seu supermercado. Esse tema foi até proposto por nossa colega, amiga, a Agnes, que tem um supermercado, Super Gauchão. Muito obrigado. Eu vou pedir agora que vocês se apresentem brevemente, só comente quem vocês são, da onde são, qual o supermercado. Se quiserem comentar um pouquinho mais sobre os supermercados de vocês, para que quem está nos assistindo entenda se veja que são muito parecidos com vocês. Então, vou pedir para o Adriano se apresentar, por favor. Vamos lá, então. Meu nome é Adriano Strider, Cerro Largo, Rio Grande do Sul, 500 quilômetros aqui no interior, fronteira com a Argentina já. E tenho supermercados há 19 anos lá, mercado pequeno ainda, buscando bastante agora o desenvolvimento, juntamente com bastante conhecimento. E temos 20 funcionários agora, 20 colaboradores, e estamos aprendendo bastante a parte de gestão de pessoas e equipe, e todos os processos, juntamente com bastante pessoas nos ajudando lá no supermercado. Estamos em busca agora de conhecer mais, estamos aqui trocando relacionamento com todos vocês para aprender cada vez mais. Muito obrigado. Isso aí. Vamos lá com o Rafael, por favor. Olá, boa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui. Meu nome é Rafael Haddad, eu sou CEO de um supermercado lá em São Paulo também, uma franquia de açaí, uma distribuidora de alimentos. Também faço consultoria e mentoria para donos de supermercado, né? É um prazer imenso estar aqui hoje, podendo debater com os colegas um pouco sobre um tema tão relevante no varejo, né, que é a importância das pessoas na operação. Perfeito. Por favor, Agnes. Bom, boa noite. Meu nome é Agnes. Boa noite não, né? Boa tarde. Eu sou Agnes Passos, eu sou diretora do supermercado Gauchão de Porto Alegre. O meu supermercado fica na Antônio de Carvalho. Nós temos 127 colaboradores, 845 metros de loja. E é isso, eu sou formada em psicologia e trabalho com gestão de pessoas lá na empresa. Outras coisas. Muito obrigado. E agora o meu pai, o Clóvis Polés. Vamos ver se alguém conhece ele. Alô, tudo bem, pessoal? É uma satisfação novamente se dirigir a vocês. E supermercadista por 16 anos, consultor para supermercados e principalmente consumidor, para que a gente possa assim, colocar algumas situações que por vezes a gente percebe que é possível melhorar. Então esse tema com certeza encaixa perfeitamente naquilo que a gente gosta. Perfeito. Vamos lá continuar. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, puxando uma informação que eu escuto muito e é recorrente. Até o próprio Adriano comentou, está pensando em ampliar a loja dele. Ampliando loja, é necessário contratar novos funcionários. Primeiro, tem que ter uma equipe qualificada para pensar em ampliar. Eu queria que o Adriano dividisse conosco os desafios que tu tem quando tem os teus funcionários, a tua liderança. Ontem você conversou muito sobre isso, sobre pegar a liderança, fazer com que ele seja o espelho para toda a tua equipe. Como é que você conseguiu, ou está lutando ainda, para conquistar esse formato, esses teus funcionários? Essa liderança, essa mudança começa por ti, né? Então, primeiro tu vai ter que conquistar dono do supermercado, vou ter que conquistar eles, dizer que eu também estou mudando, que eu também estou buscando conhecimento, que eu também quero trazer coisas novas, diferentes. Primeiramente começa pelo gestor, não tem outro, é ele que vai dar o exemplo. E essas pessoas, elas precisam, o que eu falei antes, né, multiplicar. Eu vou multiplicar o meu talento depois em outras pessoas para que elas possam replicar, eu possa estar em mais lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu venho
buscando isso, venho mostrando para eles que eles podem aprender, que eles podem que essas pessoas podem se desenvolver dentro da minha empresa, e caso elas não se desenvolverem dentro da minha empresa, elas vão ganhar muito conhecimento em outros lugares que elas possam trabalhar. O mundo é grande, e eu tenho trazido para eles essa visão de mundo que às vezes as pessoas, os nossos colaboradores de supermercados, normalmente que é a última opção, né? Nós temos o supermercado às vezes a última opção onde que as pessoas vão buscar emprego. E aí aquela visão de mundo, visão de negócio, visão de ter um emprego bom, às vezes aquelas pessoas ainda não têm. E eu tenho a obrigação de mostrar para elas que elas podem, que elas têm o talento dentro delas, que elas podem buscar algo a mais do que o simples empreguinho deles, aquele que todas as pessoas têm condições de crescer dentro de um supermercado. Só ter o emprego já é uma grande satisfação, é uma grande conquista, Sim, né, hoje em dia. Exato. E ter um empregador como você, supermercadistas, que pague em dia, e agora está chegando o 13º, cumpra todas as obrigações, isso o funcionário tem que agradecer, porque não é fácil. Tem que agradecer, e acho que é um lugar no que agora está sendo valorizado, né? A pandemia nos deu a visão diferente para o supermercado. O supermercado, graças a Deus, começou a ter começou a ser olhado de uma forma bem diferente, que é uma coisa que não era antes. Isso para nós agregou no serviço, e nós, supermercadistas, de um tempo para cá, estamos mais querendo aprender. Mais informação. Mais informativo. O supermercado está se profissionalizando de um tempo para cá, que antes não existia isso, era aprender com o pai, com o vovô, não sei o quê, e foi indo. E agora isso não é mais suficiente, porque a gente estava perdendo colaboradores para qualquer outro negócio. Para qualquer outro. Eu quero até aproveitar isso, pegar o Rafael que treina muito a questão de liderança, treina muito essa questão de fazer uma equipe funcionar, essa questão de novas lojas, novos empreendimentos, né? O Adriano ali está abrindo um outro varejão de hortifruti, você trabalha muito com o teu supermercado, mas tem outras lojas. Quais são os desafios e como é que você consegue lidar com esses desafios? Cara, é assim, as pessoas mudaram, o comportamento mudou, e o dono de supermercado ele também precisa mudar. Se ele ficar pensando que os colaboradores que ele tem hoje são os mesmos que ele tinha na década de 90, provavelmente ele não vai conseguir reter talento algum e também tampouco fazer alguma captação significativa, né, de talentos. Então, eu sempre falo de 3 pilares muito significativos, né, que é a recompensa, o reconhecimento e o propósito. E, claro, o reconhecimento e a recompensa eles são muito importantes, mas eu gosto em especial do propósito, porque geralmente o cara que trabalha em supermercado, que é um pouco mais humilde, que às vezes veio de uma família desestruturada ou de uma infância que não teve tantas oportunidades, quando esse cara na vida teve algum propósito bem definido, um propósito claro, que você falou, olha, eu quero ser isso, eu vou estudar, eu vou seguir esses passos para conseguir conquistar minhas coisas. E quando você abraça esse colaborador dessa forma e você guia por um caminho mais concreto e você dá ferramentas para ele conseguir, de fato, seguir esse caminho, ele se motiva, porque tudo fica mais claro para ele, né? Tudo fica mais alcançável e em contrapartida, a tua loja também tem um super resultado, né? Então, quando o supermercado ele olha para as pessoas como o maior ativo da sua organização, eu acredito que esse cara está no caminho correto, aí principalmente para a expansão. Deixa eu aproveitar então a Agnes, que é psicóloga, que trabalha com as pessoas e também tem um supermercado com tantos funcionários. Os desafios que já passou por tantos, eu sempre escuto você incentivando a tua equipe a crescer, até dando alguns benefícios, e a gente vai conversar. O que tu acredita que é importante para o teu funcionário, para ele ficar junto com vocês, com a mesma essência do dono? Bom, eu acredito que é super importante vir de cima, como o nosso colega falou, né? Tem que vir da direção. E uma das coisas mais importantes, dando um spoiler já da minha palestra,
é gostar de pessoas. Não adianta, quem está no comércio tem que gostar de pessoas e tem que ter muita empatia também, tem que saber se colocar no lugar daquele colaborador, tem que entender também essa questão de que ele veio de uma família talvez desestruturada, de uma realidade diferente, né? Então, inclusive, por exemplo, quando a gente faz uma entrevista, a gente não pode usar as mesmas técnicas que a gente iria usar numa entrevista de um alto executivo. Então, as perguntas são muito mais simples, né? Até mesmo quando a gente vai dar uma palestra lá na empresa, a gente não pode falar de gatilhos mentais de venda, pensando aqui. A gente tem que falar sobre atendimento, falar uma coisa mais simples para que eles entendam, mas sempre pensando que eles podem, sim, se desenvolver cada vez mais, né? E que bom que chegue um dia que eu possa falar, vamos falar de gatilhos mentais com esse colaborador. Vai chegar a hora. Vai, com certeza. Eles têm carreira, né? No teu supermercado tem essa parte da criar carreira, ele inicia e depois vai até... Isso, e a gente pede para eles continuarem estudando sempre, né? Porque um dos pré-requisitos para entrar no Gauchão é que tenha o 2º grau completo, mas nem sempre a gente consegue. Então, a gente incentiva, vamos estudar é bom, né? Pode fazer curso, enfim, o Gauchão dá alguns cursos também, a gente muitas vezes manda para Agas, né, para os cursos. Enfim, quero mandar, né, quero que venham aqui também, que assistam a Expo, né? Mas é muito importante eles estarem sempre se reciclando e aprendendo. Perfeito. Agora eu vou chamar para o meu pai, que trabalha tantos anos com supermercado, conhece toda essa turma aqui, visita supermercado, sabe bem essa dificuldade que é o recurso humano, é o funcionário. Sem dúvida, é um dos fatores importantes do sucesso ou insucesso de um supermercado. E as coisas começam lá no início, na questão do recrutamento, seleção e treinamento. Porque é preciso ter assim uma pessoa preparada para fazer esse trabalho, né? Que conheça o supermercado, que conheça o dia a dia e poder já na hora de fazer a seleção, né, e conversar com o candidato, expor para ele o que é supermercado, para que ele possa entender que não é como é que se diz, só um glamour, ou chegar achando que supermercado é um mar de rosas, vamos dizer, né? Encontra tudo, resolve os seus problemas. Não, tem muitos desafios. Então, é preciso, a partir do momento que for admitido, dizer para ele, né? Olha, as condições que se tem aqui para trabalhar, para você crescer junto conosco, uma série de situações. Então, começa assim a dar o conceito do supermercado. E ver, quando estiver fazendo a seleção, saber se ele tem um perfil de prestador de serviços. Essa é a verdade. Se ele tem aquele DNA de um bom tratamento, de um sorriso, de um cumprimento, aquilo que a Agnes falou aí, de gostar de gente, de ser assim, ter prazer em servir. Servir todo santo dia. Isso é muito importante. Por favor. Sim, e essa questão de contratar, me perdi agora, falasse de contratar antes da contratação. Seleção. Recrutamento, seleção e contratar, né? Isso, eu acho, enfim, eu vou falar isso lá na minha palestra, não vou me reter agora. Tá bom, fica tranquilo. Depois. É importante. Não, eu ia dar um spoiler muito grande. Depois mas é bem-vindo. Porque o que acontece? O supermercado, por mais que seja autosserviço, ele tem lá os colaboradores que fazem toda a operação funcionar. E tem a importância do atendimento ao cliente. Então, até recentemente veio a notícia que uma grande rede dos Estados Unidos, o Walmart, tinha em contrato 500 robôs para fazer a varredura das gôndolas, que era para facilitar e também economizar na mão de obra. Viu-se que não foi o suficiente, eles cancelaram essa operação e voltaram a ter funcionários, pessoas. Essas pessoas, ao meu ver, têm importância não só na parte de expor a mercadoria, mas também atender o cliente, a excelência no atendimento. Eu queria que vocês podem até colocar experiências negativas, não é problema, acho que nas experiências negativas que a gente aprende, o que vocês veem que é importante vocês proprietários, terem em mente como preocupação
dentro da lógica, o funcionário cumpra o bom dia, o boa tarde, seja bem-vindo, eu posso te ajudar. Tem a questão das pessoas, eu uso óculos, estou aqui sem óculos, mas pessoas mais idosas têm dificuldade de uma leitura. A cordialidade. Fique à vontade de negativo ou positivo, não tem problema. Eu queria falar ali, eu me perdi naquela hora, mas eu me lembrei. É a questão do contrato, né, Clóvis? Sim. Quando ele chega na tua empresa, ele poder saber quais são as normas, quais são as regras, né? E ele tem que entrar já sabendo, porque depois ele não, como é que ele vai saber, né? Então, como é que tu vai avaliar o teu colaborador se ele não sabe trabalhar com as normas e regras que foram passadas antes? Então, é muito importante um contrato, né? E explicar, e tudo ser bem falado, e, enfim, ter o diálogo. O diálogo é super importante. Então, vai deixar contigo. Então, o que você acha que é importante para o atendimento, a excelência no atendimento do teu funcionário com o teu consumidor? Bom, primeiramente, fazer um bom recrutamento e seleção, porque a gente vai botar para nós, dentro da nossa empresa, o melhor que a gente achar no mercado, né? Aquele que gosta de pessoas, aquele que tem um sorriso, né? Aquele que, quando te vê, dá um bom dia, né? Só que, assim, claro que isso é treinado também. Muitas vezes a pessoa é tímida, mas assim, eu acho que através de um treinamento, né, um olhar mais acolhedor para esse funcionário, colaborador, já torna ele mais acolhedor com o cliente. Rafael, por favor. Bom, quando a gente fala de experiência negativa, eu gosto muito de entender um pouco da raiz do problema, né? Então a gente vai lá justamente para o setor de recrutamento e seleção. Eu tenho uma tese, cara, que é muito interessante que você não leve só em consideração a parte técnica que o entrevistado tem a oferecer. Geralmente, na entrevista, as pessoas ficam perguntando somente sobre a parte técnica, falam sobre a experiência que a pessoa tem no trabalho, mas difícil é o entrevistador que se atenta sobre a parte comportamental. 85% das entrevistas e dos candidatos aprovados são através das partes técnicas. 90% das demissões, isso principalmente dentro de um supermercado, são por problemas comportamentais. Então, o que a gente aprende com isso? Você contrata pessoas que não têm os mesmos valores que seus colaboradores, que você, que seu supermercado, que não têm uma visão de futuro de acordo com o teu negócio. E isso, cara, dá uma bagunça muito grande dentro da organização. E eu não estou falando só de prejuízo financeiro. Tem aquele prejuízo humano, né? Você, de certa forma, acaba incomodando muita gente, acaba incomodando o cliente, né? Quando você tem esse tipo de colaborador ruim. E é justamente também o que ela falou. Às vezes você não quer gastar tanto no recrutamento, você tem que ir lá dobrar o teu investimento no treinamento, porque você capacita, tenta moldar o cara, mas como que você molda comportamento? É difícil, né? Então, um ponto negativo que eu atribuo aos supermercados em relação às pessoas são isso. Deixa eu te dar um feedback lá do Gauchão, que é o meu supermercado. A gente, na entrevista individual, a gente pega a técnica, claro, a gente olha a carteira de trabalho, que é super importante também, mas a gente faz muitas perguntas para ver o comportamental dessa pessoa. Uma pergunta bem legal para fazer, por exemplo, está entrevistando o candidato, pergunta para ele, nesse último emprego que tu teve algum problema com algum cliente? Como que tu solucionou isso? Então, tu já vê como é que essa pessoa vai solucionar um problema na tua equipe. Como é que era teu relacionamento com o teu chefe? Era bom? Mas daqui a pouco, não deixa ele falar só sim ou não. Vai instigando. Assim tu consegue saber se aquela pessoa tem o perfil da tua empresa ou não. Né? Isso é bem importante. Eu vou até pegar o Adriano. Essa pergunta primeiro que tu faz, eu também faço. E eu sempre digo que técnica é importante, né, para as pessoas. Mas isso se ensina, isso se mostra. Mas comportamento não se ensina, caráter, esses valores e crenças é muito difícil de trocar na pessoa. Então, por isso que o foco na entrevista tem que ser, sim, conhecer de fundo o comportamento da pessoa. Minha esposa trabalha numa empresa que
que faz muito isso, e eu tenho, por exemplo, às vezes ela me passa umas ferramentas e eu quero começar a usar, onde tu faz as simples perguntas e responde e te dá um... Você como psicóloga, né? Aqui o Tu, né, no Rio Grande do Sul. Mas eu queria aproveitar... Você sabe disso. O Adriano é uma cidade do interior, assim como tantos de vocês, uma loja de médio porte, pequeno, médio porte, são 16 colaboradores. 20 agora. 20 colaboradores. Por ser dentro da cidade, você conhece a família dos funcionários, vocês conviveram, né? E aí tem um desafio também de corrigir, não corrigir, despedir, contratar, porque são pessoas muito próximas. Muitos próximos. Como é que lida com isso? Isso ainda é um desafio que nós temos que vencer, né? Porque hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, porque tu tem uma proximidade mais com as famílias, né, dos colaboradores. E esse detalhe ainda é uma crença enraizada em mim, dono, ainda que precisa ser vencida, né? Então, passa por mim, como eu falei antes, passa de novo por eu ressignificar isso e entender como mudar em mim essa atitude. E aí acaba... o funcionário que precisa ser treinado ou precisa daqui a pouco ser demitido, ele precisa passar de um processo de treinamento e repetição até um final onde que tu sentou para ele no final e não deu certo, ele já sabe o que tu vai falar. E ele não vai te cobrar que tu está mandando ele embora, porque você já fez tudo o que poderia com a pessoa, já ensinou, já treinou, tudo que você poderia. E a hora que chegou no final ali não deu certo, a pessoa vai te entender, ela vai dizer assim, você tem razão, eu não tenho como continuar. Então, esse processo que hoje eu quero adotar, tentar com que as pessoas, ensiná-las até onde que eu posso. Se não dá, infelizmente, eu vou ter que trocar, né? Mas assim, para isso existe a ferramenta de avaliação de desempenho, isso, né? Então, assim, ele sabe que ele não vai passar no contrato, por exemplo, ou ele já passou no contrato. Se tu continua sistematicamente fazendo essa avaliação de desempenho de 6 em 6 meses, ou até mesmo tendo conversas antes, né, individualmente, olha, Maria, se tu continuar chegando atrasada, tu não vai mais poder estar na minha empresa. Então, tu dá a real para essa pessoa e ela vai saber o porquê que ela foi embora. Isso, e bem como tu falou, não vai ter nem como discutir contigo, né? Não vai ter nem como discutir. E eu já errei isso, a gente já errou, né? Várias vezes fazendo isso. E tomara que a gente aprenda, né? É um custo alto. Tomara que eu aprenda com isso, porque o custo disso, eu já tive demissões assim bem estressantes e eu acho que é uma coisa que eu não quero mais passar por isso. Tomara que não passe mais, né? Existe uma premissa, né, que a gente não pode contratar quem a gente não pode demitir. Isso. Então, assim, isso é bem importante, porque se tu contrata quem tu não pode demitir e um momento tu vai demitir essa pessoa, vai passar por isso. Vai passar. Não tem como não. Deixa aqui pegar o meu pai, que trabalha tanto com isso. Como é que a gente faz com os nossos funcionários ter essa essência que é o do proprietário, a questão do bom atendimento? Eu volto naquele início que eu falei, né? É na hora de contratar, é a hora de selecionar, melhor dito, né? Até eu insisto em certos anúncios, né? E ao invés de dizer assim, estamos contratando, estamos selecionando moças e rapazes. Currículo enviar por WhatsApp, quer dizer, de repente até um pequeno anúncio ali no caixa ou na entrada. Quer dizer, deixar bem claro que a empresa, para ser a melhor, ela tem que ter os melhores colaboradores, os melhores funcionários. Então, começa nesse sentido. Então, ali na seleção, quer dizer, é bem verdade que é um trabalho muito puxado. 50 currículos, talvez 5, 1, 2, vai ter aquele perfil de funcionário. Bom, aí a partir daí vem aquelas questões, né? Por exemplo, também, quem é que coloca à disposição ou tem que entregar um regulamento interno, para ele saber exatamente o que a empresa está, o que são as obrigações deles. Os direitos, praticamente todos sabem, na verdade. Isso aí é mais tranquilo para o lado do colaborador. E trazer para ele também que você está entrando numa empresa que quer se manter e crescer. E, para isso, ele tem que ter uma série de qualificações, né? Inúmeras aqui, que podia se estabelecer, né? Em todos os sentidos, né?
de ter assim esse comprometimento de que ele vai lá para assumir. Agora, também ele tem que entender que chegou um determinado tempo, e que, a meu juízo, né, não pode demorar muito, sei lá, 20 dias, um mês, não é aquele da licença, vai dando lugar para outro. Quer dizer, não é possível ficar demorando muito, dando muita, como é que se diz, muitas oportunidades, muita conversa, muito mememé, porque a coisa não tá desse feitio. Contrata muito rápido e demora para... Então, não dá mais. Quer dizer, é muita coisa que às vezes assim entra detalhes, uma vírgulazinha, ou isso, mememé, papapó. Então, é isso aí, pessoal. Não dá mais para ficar assim, dando fazer tudo o que é preciso, é verdade. Mas, aquilo que eu digo, para ser o melhor supermercado do bairro, da cidade, tem que ser os melhores colaboradores que tenham, assim, inclusive, a possibilidade de crescer dentro da empresa. Não é somente para ficar, vamos dizer, sem desprezar, só no trabalho de empacotador ou de empacotadora, né? Ou repositor, ou serviços gerais. Qual é o potencial que essa pessoa tem para ir crescendo? E, claro, depois vem o dever da empresa de estabelecer aquilo que é preciso, de reconhecimento, de agradecimento, elogiar, todas aquelas, né, promoções internas. E o indispensável, né, pessoal? Treinamento permanente. Não adianta ficar só conversando isso, aquilo e tudo mais, se a pessoa não sabe o que é, o que precisa fazer, a sua função. Tem que ser treinamento, pessoal. A facilidade que tem, videoaulas, tem um bate-papo rápido, ou então uma orientação prática no seu setor, por intermédio de uma pessoa que está na empresa há algum tempo. Quer dizer, ter assim o DNA de prestador de serviço. Perfeito. Vou pegar até o Haddad, que trabalha muito em cima disso e tem experiência sobre isso. Como é que a gente consegue treinar e que esse treinamento entre nas pessoas? Porque muitas vezes o treinamento está à disposição, mas o colaborador, por algum motivo, ele faz o desempenho do trabalho dele, o básico, mas ele não quer crescer, ele não quer se desenvolver. Bom, existe o ciclo de maturidade de um colaborador dentro de uma função que ele ocupa, né? Então, eu geralmente divido ele em 4 estágios, que eu comparo isso até a nossa linha do tempo, né? Quando ele é um bebezinho, uma criança, um adolescente, um adulto. Quando ele ainda é um bebezinho, você precisa ensinar, você precisa treinar, você tem que ter um acompanhamento muito de perto, os seus líderes eles precisam ter uma liderança bastante educativa, enfim. Já quando ele está, por exemplo, na fase adolescente, vamos pular um pouco, onde ele já sabe o que ele precisa fazer, entretanto, ele já toma suas próprias decisões em alguns momentos, e isso faz com que, às vezes, as coisas saiam do caminho, então você precisa estar lá acompanhando, não com tanta frequência, não de forma educativa, mas um acompanhamento ali singelo. E claro, o treinamento por repetição, obviamente, ele vai ajudar muito, né, porque vai fazer com que a memória fique fresca, mas sempre respeitando também esse ciclo de crescimento do cara. E aí você vamos pegar um exemplo de um repositor. Quais são as habilidades que esse cara precisa ter dentro da função como repositor e o que ele precisa fazer para subir de cargo? Então você vai lá, você começa a treinar as determinadas capacidades desse cara até ele chegar à fase adulta, onde ele desenvolve autonomia, ele consegue tomar as próprias decisões, ele já está apto a fazer qualquer trabalho dentro do escopo de um repositor, ele entrega em mais tempo, ele tem uma qualidade melhor no trabalho, ele tem uma consistência de resultados, e aí você começa a desafiar o cara com funções de um cargo superior e ver como ele se sai. E aí você volta aquele trabalho do funcionário bebê, de forma educativa, ou seja, é um ciclo, entende? E claro, você precisa de um RH atuante, você precisa de profissionais, de líderes que deem esse feedback constante, que façam esse acompanhamento, como de fato precisa ser feito, porque é inevitável que o desenvolvimento aconteça. Aí, claro, você pega, às vezes, um colaborador que está há 4, 5, 6 anos parado na mesma função, e aí você
destrincha ali o cenário do cara e você percebe que ele está há 5 anos como repositor e há 5 anos ele é um repositor bebê. Ele precisa que o líder fique falando para ele o que ele precisa fazer. Olha, você tem que fazer isso. Olha, cara, é assim. Olha, eu já te falei que você precisa limpar a gôndola antes de abastecer. E quando você tem esse olhar mais clínico, tudo fica mais claro na hora de você, líder, tomar a decisão de continuar com esse colaborador ou não. E Agnes, que você aí com Eu tantos adorei isso, eu nunca tinha pensado nisso, enfim, da maturidade, do ciclo de maturidade. Eu acho que perfeito, eu acho que ele colocou muito legal isso. Isso aí. E porque você treina e por algum motivo não tem continuidade esse. A gente, digamos, enfim, é complicado. A gente tem muitos colaboradores assim dentro da empresa. Se tu não olhar para esse colaborador. E o ideal é que ou tu treine e ele passe do bebê para o adolescente, né? Aproveitando. Ou, infelizmente, ele não vai poder ficar na tua empresa. Né? Mas só uma coisa que é bem interessante, porque eu bato tanto na tecla que os donos de supermercado eles precisam investir num departamento de recursos humanos. Porque ele, como dono do supermercado, ele não vai ter tempo para olhar 100% para essas pessoas. E provavelmente, cara, esses líderes não são pessoas preparadas para te ajudar a monitorar esse ciclo. Então, por exemplo, o seu gerente, às vezes, ele não sabe nem dar um feedback. Entende? E como você vai querer que uma pessoa se desenvolva se o último feedback que ela recebeu foi em maio de 2019? Entende? Se o último treinamento que ela recebeu foi em outubro de 2018, entende? E aí, às vezes, o dono do supermercado ele acredita que a culpa do insucesso daquela pessoa é da própria pessoa, mas não é, entende? Então, isso é algo bem complexo. E aí, Adriano, com 20 funcionários, é possível ter um departamento pessoal? Como é que você trabalha, ter um líder para cuidar de cada área? Como é que você trabalha assim, na tua empresa? Esse departamento pessoal ainda é para nós, o pessoal, eu tenho uma pessoa lá que estou desenvolvendo ela para fazer isso. Ela trabalha hoje, divide a função entre o pessoal e financeiro. E ela agora está focando mais na gestão do pessoal mas na gestão disso daí. Antes ela era mais operacional, agora mais na gestão. Mas depende muito do crescimento. Antes do nosso pequeno, como é que eu vou dizer? O trabalho é o dono, né? Eu não tinha esse, era comigo. O Clóvis sabe, o Clóvis foi lá, né, Clóvis? Foi. Essa vinha da gente e, como diz o Rafael, começa um crescimento onde tu vai ter que ter pessoas que façam isso por ti e começar a determinar essas pessoas. Esse departamento de pessoas é importantíssimo, porque é ela que vai definir algumas coisas de premiação, de feedback, essa pessoa que vai fazer organizar esse processo. Você, como dono, vai ajudar ela a entender como funciona, eu acho, esse processo de pessoas e tudo que eu sei. Quem sabe essa pessoa que sabe mais do que eu, né? A gente sempre fala, é melhor eu preciso ter pessoas melhores do que eu em vários setores, onde que eu sou ruim, né? Para que complemente, que a gente se monte nosso quebra-cabeça, né? Entre várias pessoas, porque eu não vou conseguir ser bom em todos os setores. Com certeza eu vou ser bom em alguns mais, outros menos, mas eu preciso de pessoas que vão complementar isso. Perfeito. E, pai, o que tu acha para desenvolver a equipe que já está presente no supermercado, ali trabalhando, alguns com muito boa vontade, mas aí por algum motivo, por mais que a empresa invista em treinamento, ou de repente esse treinamento também não é tão desenvolvido ou cobrado pelos proprietários ou pelos gerentes? Sim. Eu colocaria um ponto que me parece importante, se ter um manual de orientações operacionais. Né? E, claro, disciplinas e tudo mais. Mas, basicamente, assim, cada um saber assim, o que o empacotador deve fazer, de que maneira, a operadora de caixa, o repositor, o pessoal lá do açougue, da padaria, da hortifruti, chambreria, laticínios, enfim, e depósito. Quer dizer, dá uma lista, enfim, um manual, né, constando exatamente assim aquilo que cada um deve entender, o caminho que eles devem tomar.
para que ele tenha assim consciência da importância de cada um que está no seu setor. E, a partir daí, desenvolver, inclusive, criar oportunidades para ele crescer dentro da empresa. Inclusive, quero salientar que nós tivemos o prazer de visitar agora de manhã uma das empresas gaúchas aqui, a Full Gauge, e lá o seu Antônio Gobi, que é o diretor, nos deu assim uma aula de todos os setores, inclusive o seu Haddad foi um vencedor que conseguiu superar o medo de andar de helicóptero, né? Então foi um fato importante. Bem, mas o que chamou a atenção? Lá no quadro ele nos mostrou o seguinte, recrutamento interno. Olha que coisa interessante, diversas funções que estavam abertas, né, para contratações, colocando o pessoal a determinado tempo para que quem tivesse interesse de se apresentar como um candidato para aquela função. Então, isso aí demonstra que um dos motivos, eu digo, são tantas as informações que a gente podia colocar, a empresa colocou assim a pretensão de colocar à disposição de cargos que a pessoa pode crescer dentro da empresa, ao invés de buscar o profissional em outro lugar. Então, muitas situações que levam exatamente isso, ao colaborador saber o que precisa fazer, entender, não só aquele primeiro passo que ele está dando, mas ter uma visão geral da empresa, para que ele diz, bom, aqui é o meu futuro, vou fazer a minha profissão aqui. Me parece que isso aí também é importante. É importante. Opa, por favor. O recrutamento interno, ele é muito legal. A gente faz lá no Gauchão. Parabéns. A gente só tem que cuidar uma coisa, para não desmotivar aquele candidato que se candidatou, porque muitas vezes vai ter 3 ou 4 candidatos para uma vaga. Só que todos eles acham que são os melhores. Então, assim, é muito importante fazer, além de uma nova entrevista, fazer alguma prova legal, assim, ter bastante subsídios para dizer, não, esse é o cara, é esse que foi escolhido porque ele é realmente o melhor dessas vagas. E claro, para não desmotivar os outros 3 que vão concorrer às outras vagas. Sim. Em outro momento, né? Mas é bem legal, a gente faz lá na empresa. Isso. Parabéns, parabéns. Até aproveitar e pegar isso que acontece, e é comum acontecer, tem um lado bom e o lado ruim. Cargos de gerência, por exemplo. Muitas vezes o supermercadista ele acaba pegando aquele gerente de uma outra loja, que é um exemplo de atendimento, e traz para a sua operação. Ele tem um lado negativo, que aí desmotiva aqueles que poderiam estar no cargo e não estão, porque veio um externo, mas também tem um lado bom, que veio uma pessoa de fora, com novas ideias, e aplicou. Queria que vocês compartilhassem, claro, se já tiveram, a experiência de contratar de fora ou contratar de dentro, e o que vocês sentiram. Vamos começar pelo Haddad, por favor. Muito bem. Eu amo formar líderes, eu acho que isso é uma arte e eu jamais vou abrir mão disso. Então, se você me perguntar o que eu sou a favor, eu sempre vou fazer o máximo de esforço para poder formar um líder. Claro, eu tenho uma posição de gerente aberta. Eu vou olhar para aquelas pessoas dentro da hierarquia e vou entender quem é a pessoa mais próxima para poder ocupar essa vaga. Aí eu preciso fazer um comparativo, tanto da questão comportamental e técnica, e também a parte da experiência, se está compatível aí a efetivação, ou se não está, quanto tempo eu levaria para desenvolver essa pessoa. Eu tenho clientes que eu já passei por esse desafio, e nós conseguimos ali em 3 meses, mais ou menos, desenvolver um encarregado, que já era um encarregado mais experiente, a gerente, como também nós já tivemos algumas redes que foi a melhor opção buscar uma pessoa de fora. Mas, como ela disse, né, você tem que tomar muito cuidado para não desmotivar as pessoas. Então, quando você faz um processo claro, você demonstra tudo que está fazendo e o porquê do que você está fazendo. Por exemplo, você chama esses colaboradores e eles recebem uma devolutiva. Olha, não foi possível a efetivação da vaga por esse motivo. Eu preciso de uma pessoa que tenha determinado tipo de conhecimento, etc. Porque senão o remédio vira veneno, né? Você resolve um lado e destrói o outro.
Então, esse é o meu modo de pensar e eu acho que tem funcionado muito bem. A Agnes tem uma experiência de trazer de fora, trabalhar dentro? Sim, experiências que não deram certo. O pessoal, realmente, a gente tenta sempre pegar alguém de dentro. Assim, o pessoal fica com ciúmes, digamos. A gente tenta sempre pegar de dentro do mercado. As poucas experiências que a gente teve de buscar fora não deram certo. Identificou não que não o motivo, dê certo. Mas identificou o motivo, o porquê que esse de fora, que já trabalhava em outro supermercado, veio para a tua loja, não deu certo? Não identifiquei, mas talvez tenha uma parte aí de um certo boicote, muitas vezes. Né? Da própria equipe. Da própria equipe. Né? Infelizmente, isso existe. Exatamente. É bom compartilhar. Adriano, por eu favor. sou da mesma pegada, de formar de dentro, sempre, né? E dar oportunidade para as pessoas de dentro, porque elas já têm a tua cultura, elas já conhecem a tua operação, conhecem tudo. E para deixar bem claro, por exemplo, a questão de quem vai, quem não vai, existe a descrição as atribuições e descrição do cargo para ir certinho, para saber que aquela vaga existe. É isso que eu estou criando, já quase fiz todas agora. E aí ali está descrito o que o cara precisa para ser um gerente, entende? Então, antes de tu quer ser um gerente, vai ter que ter todas aquelas atribuições. Tem casos que não vai estar completa, né? Mas olha, até tal dia você precisa ter essas atribuições, até tanto 1 ano, 2 anos, sei lá. Tu vai dar o teu prazo. E é o que eu estou aprendendo, porque eu estou começando, né? Eu já trouxe pessoas de fora uma vez. Eu sempre dizia, se um dia uma pessoa vir falar que vai fazer isso no meu negócio, eu vou contratar na hora. E um dia apareceu esse louco, né? E eu contratei, porque eu tive que honrar a minha palavra, né? E aí a gente fez esse trabalho por um bom tempo, mas não deu certo, como tu falou, a experiência não foi tão boa assim. E acabou, a gente evoluiu, ficou tudo certo, mas a pessoa não deu certo. E eu acho que trazer de dentro vai ser a solução. Vai ter. Você quer? Tu me confidencializou que vai abrir uma loja. Não sei se eu estou. Sim. Estamos pensando em abrir uma loja. Eu também quero loja. expandir. Assim, como é que eu vou? Onde que eu vou buscar esse talento nesse momento? Será que eu tenho tudo dentro da minha loja? Então, eu já estou falando que eu quero abrir uma outra loja, né? Eu estou falando para minha equipe que eu quero abrir outra loja. Eu estou treinando vocês agora, mas se vocês não estiverem prontos até tal dia, eu vou ter que trazer pessoas de fora. Eu estou deixando isso muito bem claro. Então, isso é importante deixar claro. E deixar bem claro. Eu me lembrei, bem rapidinho, na verdade, de uma experiência que eu trouxe, que a gente trouxe de fora, que está até hoje conosco, mas essa pessoa... ela teve que ter uma baita resiliência, sabe? Passar por cima de todos os obstáculos, passar por cima de alguns boicotes. E hoje é uma pessoa que tem super respeito dentro da nossa equipe, mas que teve que passar, sim, por uns perrengues, assim. Mas essa pessoa bateu no peito, sabe? E não, deixa para mim que eu vou conseguir. E isso vai depender muito da pessoa também, tá vindo, né? A pessoa tem que ter essa resiliência. Ela tem que ter uma gestão de pessoas, ela vai ter que conquistar a equipe. Primeira coisa, né? Gostaria de falar? Ontem eu citei esse exemplo na palestra, quando eu estava lá na FGV, eu tive aquela conversa com a Abílio Diniz, que eu até passei para você. Eu falei para ele, eu perguntei, Abílio, qual que era o segredo, cara, para você conseguir abrir tanto Pão de Açúcar de uma forma tão rápida, né? A gente sabe que antigamente era um pouco mais fácil, né? Não tinha tanta burocracia como antes. E ele justamente falou, eu posso comprar prateleira, eu posso comprar checkout, eu posso comprar mercadoria, mas eu não consigo comprar pessoas. Se eu perco uma pessoa, eu não consigo achar a mesma pessoa de forma rápida, né? E nem com a mesma similaridade. Então, se você quer expandir tua rede, crescer, comece a desenvolver pessoas dentro da sua loja e aí sim você vai conseguir ter sucesso na sua expansão. E aí, pai, o que tu acha disso? Já disseram tudo, né, pessoal? Dar oportunidade para quem está lá dentro, até para não desmotivar. Agora vou dar um outro parecer, que não é bem a minha área, né, de recrutamento. A minha parte mais é operacional. Enfim, quero dizer o seguinte, porque, vamos dizer, na saída desses colaboradores,
que tal fazer um questionário, os motivos, o que ele possa transmitir assim algumas coisas que a gente talvez não se dê conta. A gente tem boa vontade, tudo muito mais, tudo assim redondinho, como se diz, mas de repente tem um questionário nascendo por quê, por isso, tal. Acho que isso é interessante. Outro fator que eu vejo também que possa colaborar é de que se tenha uma equipe sempre com mais que a necessidade. Não ficar limitado. Bom, eu preciso de 2 pessoas para fechar a grade aí, o horário. Ficar bem limitado nisso. Por que não colocar mais uma pessoa? Ah, mas pode ser que tenha um custo maior. Tudo bem, mas você tem mais opção na medida que você alguém saia e você já tem uma pessoa já mais ou menos assim encaminhada para assumir aquele setor ou de outros. Então, me parece assim, não chamar assim muito na corrida, ter mais, eu vejo isso em alguns supermercados que não param de crescer, sempre gente atendendo, inclusive ali no pacote, né? Em muitos lugares assim, se limita a não terem o empacotador, ou, enfim, ou limitado lá na reposição, quer dizer, um time, vamos dizer assim, comparando com o futebol, tem que ter reservas. 1 ou 2 pessoas na mesma posição, porque isso dá condições, daqui a pouco, a essa pessoa que está numa função pode assumir outra função. Então, me parece isso. O custo, o investimento com a mão de obra, ela tem que pensar um pouquinho mais adiante do que simplesmente, vai me custar X, eu não posso ir mais do que isso. Então, me parece que ter assim um pouquinho mais de pessoas para trabalhar, e vamos dizer, nós estamos agora no final de ano, mais do que nunca, né? Vamos estar preparados, porque daqui a pouco alguém sai, o time começa a criar problema. Muito bom. Estamos chegando no final, o papo está incrível. Eu acho que é um papo que tem tema aí bastante para conversar, mas estamos chegando no final. Eu vou pedir que agora, nos últimos minutos que nós temos, que cada um coloque a sua experiência, o que foi produtivo, porque quem está nos assistindo pode estar numa jornada anterior ou posterior a de vocês. Então, no anterior vai aprender e no posterior vai relembrar para sempre reforçar. Queria que vocês ficassem bem à vontade para falar o que vocês acharem importante sobre esse tema. Como reter o funcionário dentro do supermercado, o talento dentro do seu supermercado. Vamos começar pelo Rafael, por favor. Muito bem. Para quem já me acompanha no Instagram, _Rafael Haddad, eu desenvolvi um programa de líderes chamado Fábrica de Líderes para o Varejo. É um programa que consiste justamente em dar esse passo a passo para o dono do supermercado, o gerente, conseguir aplicar esse programa e capacitar essas pessoas. Tudo que eu fiz nesse programa, eu tive a oportunidade de experimentar com a minha equipe, então consegui ver os erros e os acertos, né, e pude deixar disponível no programa. Como eu falei, cara, você quer reter bons talentos, você precisa ter o reconhecimento, ter a recompensa, né? Não é só o lado financeiro. Eu sempre falo para os meus colaboradores isso. Imagina se sua mãe te desse uma nota de R$10 a cada coisa legal que você fizesse, mas que jamais ela te dissesse um eu te amo. Você acredita que o teu relacionamento com a sua mãe seria o mesmo se fosse ao contrário, entende? Então, nem tudo é dinheiro, sabe? Então, a recompensa e o reconhecimento, eles são muito próximos. Tanto que o plano de meritocracia aplicado para o varejo é um plano que funciona muito bem. E, claro, o propósito. Você, dono do supermercado, que está tendo a oportunidade de estar aqui assistindo essa palestra hoje, dê propósito para os seus colaboradores. Eu não tenho dúvida que o nível de engajamento deles vai subir muito. É isso. Muito bom. Agnes, por favor, fique à vontade. Bom, então, eu acho que o principal, então, é gostar de pessoas, porque a gente trabalha com pessoas, para pessoas. Acho muito importante treinar os nossos líderes, porque são esses líderes que vão lidar com os nossos colaboradores, são os nossos colaboradores que vão lidar com o nosso cliente, né? Empatia é muito importante também, acho que é primordial. E, assim, primeiramente, fazer um bom recrutamento, uma seleção, para ter uma assertividade na hora de colocar o colaborador na nossa empresa, não deixar de fazer as avaliações de desempenho para que esse colaborador saiba onde que ele está errando e onde que ele está acertando,
E, por fim, também, se ele for embora, fazer uma boa entrevista de desligamento. Para quê? Para saber onde é que a tua empresa está pecando. Então, esses, para mim, são os 3 principais. Assim, né? Fazer um recrutamento de seleção legal, uma avaliação de desempenho e uma entrevista de desligamento. Eu acho que, entre milhões de outras coisas, são uma das mais importantes. Adriano, por favor. Que legal, bom que a gente está escutando e aprendendo bastante com vocês, que é bom. Eu acho que o ambiente do meu supermercado tem que ser bom, né? Desde de como a gente fala, como a gente cobra, horários, né? O nosso supermercado tem horários complicados, né? Então a gente tem que entender esse lado de cada colaborador, criar um clima bom de crescimento, dar oportunidade para as pessoas crescer na tua empresa. Isso vai reter bastante pessoas. Como o Rafael falou, aquela questão do obrigado, um simples obrigado, né? Parabéns, enfim. Isso é importantíssimo, que as pessoas... A gente gosta disso, né? Por que a gente não faz com os outros, né? A gente gosta de falar, as pessoas sabem que gostam, né? E a gente às vezes não faz com as outras pessoas. E eu não faço, tem que reconhecer que às vezes a gente não faz. E esse lado humano de reconhecer as pessoas vai fazer muita diferença na hora de uma... Financeiro é importante, dar oportunidade é importante, reconhecer é importante. De desligamento, vou ter que fazer, não fazia, obrigado. Faz, que é legal. Porque conhecer o que as pessoas têm para te dizer, porque só vai fazer tu crescer. E ter uma equipe unida, ter uma engrenagem funcionando, ter um time unido, ter pessoas que você conheçam, que tenham um propósito, né, Rafael? Esse propósito tem que ser de todos, não só meu, tem que ser da nossa equipe. E pai, por favor. Bem, tudo isso que se comentou aqui, eu assino embaixo, né? Porque realmente as peculiaridades de cada setor, enfim, sempre cai naquela situação de as pessoas, para trabalhar em supermercado, ele tem que saber o que é supermercado, né? A forma de trabalho do dia a dia, a disciplina, a limpeza, a apresentação dele, quer dizer, fazer com que tudo que ele fizer, ele gostaria de encontrar no outro, quando for um outro supermercado. Quer dizer, o que não é bom para ele, também não é bom para o cliente. Então, fazer tudo para que o cliente tenha um bom atendimento, seja surpreendido com atitudes, com maneiras, né, com disciplina. Isso é outra coisa que a gente tem que se observar, que muitas vezes eu, como consumidor, como eu falei há pouco, vou muitas vezes ao supermercado, perceba assim que você não tem alguém para dizer um bom dia, boa tarde, ou o senhor está procurando alguma coisa, enfim, antecipar aquilo que o cliente está buscando. Quer dizer, até me parece que serve até a palavra a cada colaborador dentro do supermercado deve ser um vendedor. Ele tem que fazer tudo para vender mais, porque é isso que é o caminho, né? Então, essas táticas assim de não conversar muito com colegas, estar focado no cliente, focado no seu serviço, não precisar estar toda hora assim, seu fulano, faz isso, faz aquilo, ele já toma as providências. Então, é aquilo que eu volto a falar, na hora de contratar, de selecionar, melhor dito, né? Na hora de selecionar e contratar, é que se tem que buscar esse pessoal. E tem muita gente boa, seja até pessoas de maior idade, enfim, ou menor, assim, de jovens, né? Então, é preciso ter esses cuidados. Pessoal, muito, mas muito obrigado. A gente sempre aprende com supermercadistas, com especialistas, com consultores, com pessoas que estão aí no varejo vivendo isso. Para nós é uma satisfação poder reunir tanta gente bacana, empresários que estão aí colaborando com o setor, entregando para vocês conteúdo. Esse material todo está à disposição de vocês vão poder assistir quantas vezes quiser e recomendo. Põe teus funcionários para assistir junto, porque eles vão entender que o empresário não é aquele que só, entre aspas, ganha dinheiro. Ele tem muitos compromissos a cumprir, deveres, e isso nos faz ter essa preocupação de entregar, através dos nossos parceiros e especialistas, conteúdo para vocês. Muito obrigado. Vou pedir a vinheta agora. Logo mais, nós vamos continuar com a nossa programação, que está incrível. Até logo mais. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo.
Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor então compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital. Invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha Pó ainda mais completa. O Pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite,
branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé 2 Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé 2 Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.